Meu nome é Alex Bortoletti, sou presidente do Grupo Souza Lima, ocupo essa função aqui na companhia fazem 25 anos. Começamos essa empresa com 13 funcionários. Hoje nós somos um grupo com 22 mil funcionários. É uma grande honra para nós ter participado de todo esse processo evolutivo e de ter construído todo esse grupo de pessoas, né? Nós somos uma empresa de pessoas. Nós começamos, era assim, quando eu assumi a companhia, só éramos em 13, né? Inclusive, eu tenho uma das profissionais aqui ainda, que cuida do meu GED, que é de documentação, que ela está na companhia até hoje. Então, ela tem o mesmo tempo de empresa que eu, que é bem bacana. A Souza Lima, ela já tinha um viés, a gente tinha um olhar muito pessoal, do ponto de vista de a marca, a empresa, a matriz ter uma proximidade lá na ponta da linha com o nosso colaborador. E sensibilizar o colaborador a se relacionar com a empresa. Nós criamos um portal do colaborador há 2 anos atrás. No portal tem um EAD, ele gera conteúdo, conhecimento, interação entre os estados, entre toda essa comunidade dos 20 mil colaboradores, dos 22 mil colaboradores da Souza Lima. Essa interação entre eles, essa ferramenta, essa plataforma, esse ambiente está pronto, nos propiciou a agilidade de gerar conteúdo, comunicado, protocolo. Essa plataforma também vai em aplicativo, ela registra o ponto. Então, a ferramenta digital, ela propiciou essa agilidade para a Souza Lima e essa interação entre a marca, a empresa, a matriz, o direcionamento e o CPF, o colaborador que está fazendo um atendimento para o meu cliente. Então, nós estando pronto, nos ajudou muito a superar essa crise e sair mais forte dela. Bom, a gente tinha feito um planejamento grande, aí tínhamos grandes expectativas, né? A gente vem de uma era fora Dilma, depois fora Temer, depois entra o Bolsonaro pacificando um pouco isso e o país, e a gente tinha expectativa de uma aceleração econômica. Tivemos um primeiro trimestre muito forte. Acho que foi o melhor trimestre da história da companhia. Tivemos números positivos expressivos e depois fomos surpreendidos com a pandemia, que foi um desafio mundial, um desafio da humanidade, né? Lidar com a pandemia e com essa questão do lockdown. Nós somos um trabalho de essencialidade, né? A limpeza, a segurança, nós somos classificados como trabalho essencial, então nós não paramos. Mas foi um desafio muito grande para nós lidar com todas as ansiedades, expectativas e incertezas de todos os nossos clientes e de todos os setores que a gente atua. Então, a gente não tem um setor que a gente é mais forte do que o outro. A gente trabalha no multimercado, na multieconomia. Então, a gente trabalha no agro, na indústria automobilística, na área portuária, na indústria de mineração. Então, a gente teve demandas e expectativas de toda a economia. Foi um cenário desafiador. O que foi muito engraçado para nós na pandemia, desde o princípio, foi que ninguém tinha certeza de absolutamente nada e nem como era o desenrolar de todo o cenário. Logo em março, a gente tem uma área de segurança e bem-estar na companhia, que tem um engenheiro de segurança do trabalho que é o responsável, que é o gerente, que é o head. A gente já montou um comitê de crise aqui, ele encabeçou o comitê, essa área de saúde e bem-estar está debaixo do guarda-chuva dele.
ele encabeçou esse comitê de crise. E já em março a gente definiu o nosso protocolo, né? Que era o protocolo da Souza Lima, que era o distanciamento social, proteção individual, como o nosso serviço não ia parar, como a gente ia sustentar o nosso serviço de uma maneira que protegesse o bem-estar e a saúde dos nossos funcionários. Então a gente já tinha desenvolvido o nosso protocolo. E esse nosso protocolo foi muito robusto e serviu de base para muitos dos nossos clientes, que também começaram a receber muita informação de fora, filiais ou matriz da companhia que estava fora do país, enviando dados e informação. Então foi um momento muito conturbado. Eu digo que a primeira onda do Covid para nós aqui foi a incerteza e administrar os desejos dos nossos clientes, né? Tinha cliente que, em nome da pandemia e da nossa boa parceria, eles pediram desconto, pediram alongamento de prazo de pagamento, outros pediram anistia de pagamento. Então, a gente foi administrando a necessidade dos nossos clientes, a implementação da MP do governo, como implementar isso no cliente. A gente conseguiu fazer um fórum de discussão aqui e poder apoiar as tomadas de decisões dos nossos clientes. O que acontece foi muito claro, a gente dividiu isso em blocos, né? A primeira abordagem nossa foi, de alguma maneira, ajudar o cliente a construir uma resposta para o problema efetivo que ele estava vivendo, né? Que era um lockdown, a parada de faturamento, a completa parada de produção e de comercialização de alguns setores da economia. Então, a gente se debruçou junto com o cliente, junto com o nosso jurídico, junto com o comitê de crise, para poder apoiá-los do ponto de vista de construir uma saída viável e sem desabrigar o CPF, que a relação com a Souza Lima ela é jurídica e a relação da Souza Lima com a matéria-prima dela é física, né? Ela se transforma em CPF. Então, o CPF ele tem uma malha de proteção embarcada na CLT que cria uma proteção mais forte do ponto de vista de equidade de forças, né? Então, a gente ajudou os clientes a construir esse ponto de vista e esse equilíbrio, de que forma que a gente conseguiria manter de uma forma sustentável o CPF e diminuir o custo para ele do ponto de vista da operação dele estar parada. Então, foi um exercício inicial. Depois a gente teve uma segunda onda, que é o absenteísmo em todas as nossas operações, né? Então, são 22 mil posições. Rapidamente começou a chegar muito atestado, né? Atestado médico de 14 dias, porque tinha suspeita de Covid. Só que a gente já tinha um convênio com uma empresa que estava testando em massa para nós. Então, quando a pessoa vinha com atestado de suspeita, a gente testava ele e se tivesse com o Covid, a gente já automaticamente colocava uma telemedicina. Então, a gente contratou uma empresa que já tinha um protocolo para o Covid, que já aplicava uma bateria de remédios para o infectado, né, para o colaborador infectado e para toda a família dele, para que não propagasse e não disseminasse mais a infecção e o vírus. Então, a gente teve bastante sucesso com isso. Diminuiu a taxa de absenteísmo e também cuidamos daqueles que realmente estava testado positivo para o Covid-19. A gente sempre está envolvido em todos os fóruns de discussão de cada setor da economia, né? A gente é líder do setor de educação no país, é o maior provedor de mão de obra de facilities para a educação. E a gente é ouvido, nós somos consultados e participamos de todos os fóruns de protocolo de início das atividades. A gente pega um pouco da experiência, nós pegamos um pouco da experiência dos outros segmentos, o que vem dando resultado para nós e
que vem mantendo a operação funcionando sem aumento de contaminação, e envolvemos o cliente nessas experiências positivas, e a gente acaba trazendo para o cliente um pouco dessa experiência para que ele tenha um protocolo robusto e de sucesso na retomada. Na realidade, a gente já tem uma plataforma que o cliente acompanha a evolução e as tarefas e as multitarefas numa única plataforma em real time. E ele desenvolve junto com a gente nessa plataforma o modelo de BI que ele quer ver, quais são os indicadores e aonde está a oportunidade para a gente melhorar o desempenho daquela operação, tanto de manutenção, de checklist, de produto e de performance de atividade de pessoas. Isso tudo full time, o cliente acompanha e aí já gera a tarefa e quem é o executor da tarefa. É bem bacana e isso tem um ganho. Nossa, eu imagino, porque às vezes ele não vê a ponta lá no final, né, da cadeia, toda a economia, o tempo e tudo que movimenta aquela limpeza, né? Porque é uma coisa para ele, às vezes, muito longe, né? Então, esse banco de dados para ele ver, não, 3 pessoas fazem a limpeza desse espaço que gera essa economia, que economiza nessa manutenção. Então, tipo, ter esse banco de dados realmente é o petróleo, né? Dados são sempre petróleo. Sim, a gente tem a nossa plataforma, que é o Portal do Colaborador, que propicia conhecimento, desenvolvimento, gera evolução humana, crescimento dentro da companhia e melhor resultado. Isso tem sido uma mola propulsora para o nosso crescimento. Então, as pessoas gostarem de trabalhar na empresa tem nos ajudado a manter a empresa e melhorar a empresa para os nossos clientes. Isso tem sido, acho que a mola propulsora é o grande ponto forte da companhia, é ter as pessoas engajadas conosco nesse grande desafio, que é ter uma operação desse tamanho e atender as expectativas do multimercado e dos inúmeros clientes que a gente atende. Eu acho que a pandemia trouxe um legado para nós, né? Quebrou alguns paradigmas e alguns conceitos que a gente tinha, que era você só consegue resolver, convencer, atuar fisicamente, presencialmente em algum lugar. Então isso quebrou um pouco desse misticismo, né? Quem tinha isso como dogma da companhia, com certeza reviu os seus conceitos. Hoje foi testado e amplamente difundido que as ferramentas de reuniões online são eficientes e você consegue transmitir o conteúdo ou a sua mensagem com a mesma eficácia que presencialmente. Então, ela deixa esse legado para nós. E o segundo legado que ela nos traz para o meu setor é que toda essa dependência da mão de obra, essa mão de obra intensiva, ela de alguma forma ela vai se mesclar com soluções híbridas. Então, que envolva também, em algumas etapas, a tecnologia. Tem muita ferramenta madura, robusta, que vai, de alguma forma, suprimir uma parte dessa atividade e vai ter um ganho de eficiência em todo o processo. A gente aposta muito nisso, a gente é uma empresa, nós somos uma empresa hoje muito voltada a olhar as empresas de tecnologia, em vários estágios que elas estejam, em várias formas que a companhia de tecnologia se desenvolve, para poder colaborar e, de alguma forma, transmitir para esses provedores de ferramentas de tecnologia qual é a expectativa e a dor do cliente, né? Que com uma operação desse tamanho, o que não nos falta é problema e a capacidade de identificar os problemas. E aí a gente tem bastante provedor de tecnologia que ele não entende muito bem o problema. Então a gente tem sido investidor, tem sido anjo de algumas empresas de tecnologia para elevar o grau de entendimento dela e juntos criar a solução que faça sentido para o mercado.
tem essa percepção que de algum momento nós vamos ser disruptados por alguma coisa que está sendo desenvolvida no mundo e que talvez nós sejamos a máquina de escrever do futuro ou a câmera fotográfica do futuro. Então há um senso comum em todos os grandes executivos de buscar se apoiar um pouco mais nas ferramentas que já são robustas, já foram testadas e que devagarzinho a gente vai conseguindo criar um mix e que dentro desse mix a gente capture um ganho de performance. E aí, com o tempo, a gente vai assimilando e implementando essas novas soluções. Mas a empresa tem que estar pronta, tem que ter uma plataforma pronta e amistosa e amigável para a inovação, que é difícil, que é cultural, né? Você imagina uma empresa de pessoas e a empresa, em algum momento, se predispor a vender menos posição e mais solução. Então, a Souza Lima hoje é uma empresa que ela está voltada a vender solução. Como que se soluciona esse problema? Não posição. Pô, a gente tem uma grande expectativa que a economia, que a vacina se transforme e se materialize numa realidade à disposição da população, que a população seja imunizada. Com a imunização da população, eu acho que tem uma retomada, como já vem acontecendo, de uma maneira graduativa dos negócios, o ambiente de negócio se torna mais propício e a gente consiga colocar os nossos planos que foram paralisados, né, abruptamente de 2020, que a gente consiga executar em 2021, que é oferecer para os nossos clientes soluções híbridas para os problemas singulares, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é desenvolver junto com os nossos clientes soluções que hajam um ganho de performance, inclusive passando pela melhoria da capacitação da nossa mão de obra, que é uma mão de obra que tem um entendimento maior e uma habilidade melhor de lidar com ferramentas de tecnologias e controle. Que o controle de processo, como você comentou, também é uma evolução que permeia a tecnologia, através de um aplicativo, de um leitor óptico, de um QR Code, na mão de um auxiliar de limpeza, de uma líder de limpeza, que consegue enviar para um BI em tempo real quantidade de produto disponível, tempo de utilização ainda, quantidade de usuário que passou por aquele ambiente e, com isso, conseguir ter uma performance, uma assertividade melhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de, mais uma vez, ter tido a honra de a companhia ter sido indicada como uma das 5 empresas mais lembradas pelos RHs e recebi com grande honra o prêmio pela primeira vez, com grande expectativa. É um prêmio que era muito almejado por nós. Quero agradecer os RHs que voltaram na gente, a lembrança, a consideração pela empresa. Tem muito trabalho, tem um staff muito grande, tem muita gente que trabalhou muito para a conquista desse prêmio. Lidar com pessoas é uma arte. A pessoa tem que gostar do ser humano, ter essa empatia, ter esse contato, tem que estar ávido a essa grande jornada de evolução e de conhecimento, que você aprende com todos. Você aprende com seus pares, você aprende com seus comandados, você aprende com o cliente, você aprende numa reunião com o RH, e a gente tem praticado há 30 anos e tem trocado experiências com o RH. Eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a esse prêmio que é muito importante para nós e agradecer a todos os meus colaboradores que tornaram isso possível. Entre em contato conosco, a gente quer ampliar os nossos serviços, a gente precisa muito, sabemos da força que tem o RH dentro das companhias e estamos à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado, e é uma honra para nós ter recebido o prêmio.